Bom, a ideia deste pequeno ciclo de encontros tem o tema da hierarquia, né? De nós tentarmos compreender melhor o que é essa hierarquia espiritual e de que maneira ela trabalha e de que maneira nós que aspiramos trabalhar com os grandes seres podemos cooperar com o seu trabalho. Assim, nós temos esse texto, que será de base, que foi o texto que eu enviei hoje no grupo. Quem não é do grupo me avisa depois, que eu me chama no privado, que eu envio o arquivo pelo WhatsApp ou por e-mail. E também uma apresentação que depois eu vou enviar para vocês, bem pequenininha, só para facilitar um pouco a compreensão desse trabalho. Eu acho que eu vou ler mesmo hoje, viu, Gui? O Gui, que costuma ser o nosso leitor oficial, eu vou lendo e vou fazendo algumas considerações. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, podem falar aqui sem problema nenhum. Ou no chat, se vocês acharem que é mais confortável. Então, o mestre tibetano, é importante também a gente dizer isso, né? Essa é uma compilação de textos do mestre tibetano em sua parceria com a obra da escritora anglo-americana Alice Bailey. Bom, em cada um dos trechos tem aqui citado de qual livro foi extraído. Sempre as marcações são do original em inglês. Então, se vocês olharem o livro Iniciação Humana e Solar, possivelmente esse trecho não estará na página 20, mas estará na página 20 do livro em inglês. Então, iniciando aqui, 3 conscientizações para compreender a hierarquia. Embora o tema da hierarquia oculta do planeta seja de um interesse tão profundamente importante para o ser humano comum, contudo, seu real significado nunca será compreendido até que os seres humanos se conscientizem de 3 coisas relacionadas a ela. Então, aqui a gente cada vez mais ouve falar, né, na hierarquia espiritual, ou o governo oculto do mundo, ou a grande fraternidade branca, ou a grande loja branca. Mas para nós não é importante o nome. Para nós é importante compreender o que esses seres fazem, de modo que não se torne uma fantasia ou algo inacessível para nós, ou algo muito abstrato. Né? É importante que nós conheçamos o que a hierarquia faz, porque assim, sabendo, a gente vai poder tentar cooperar ou, ao menos, não atrapalhar o seu serviço. Então, Tibetano cita 3 coisas aqui. A gente vai falar um pouquinho mais da primeira e da segunda, porque a terceira são 4 tópicos que estão na sequência do texto. Primeiro, que a hierarquia inteira de seres espirituais representa uma síntese de forças ou energias. Forças ou energias que são conscientemente manejadas para promover a evolução planetária. Isso ficará mais evidente conforme avançarmos. Então, primeiro ponto, mais importante de todos, é uma síntese de forças e energias que são conscientemente manejadas, ou seja, os seres que as manejam têm consciência das forças e das energias com as quais eles trabalham. E a ideia básica, o propósito básico da hierarquia é promover a evolução planetária. E a gente vai ver que o trabalho da hierarquia não é só com o reino humano, é também com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal, no decorrer do texto. Embora, claro que nós, seres humanos, estamos aí no topo desses outros 3 reinos, nós somos o 4º reino, e, naturalmente, a possibilidade de comunicação, de conscientização no humano é mais elevada do que nos outros. Assim, embora a hierarquia trabalhe também nos outros reinos, ela vai trabalhar mais especificamente com o reino humano, cabendo depois ao reino humano auxiliar no desenvolvimento dos 3 reinos mais primitivos, chamados de reinos inferiores. Então, se a gente tivesse que pensar numa única palavra, numa síntese, qual é a tarefa da hierarquia?
promover a evolução planetária. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Sim. Então, segunda característica da hierarquia, né? Segunda conscientização para compreender a hierarquia. Que essas forças que se manifestam em nosso esquema planetário, através daquelas grandes personalidades que compõem a hierarquia, a conectam e tudo que ela contém à hierarquia maior, que chamamos de hierarquia solar. Nossa hierarquia é uma réplica em miniatura da síntese maior daquelas entidades autoconscientes que manejam, controlam e se manifestam através do Sol e dos 7 planetas sagrados, assim como dos outros planetas, maiores e menores, pelos quais é composto o nosso sistema solar. Então, o que o tibetano coloca aqui para a gente, que é bem interessante. A nossa hierarquia, ela funciona como um espelho de uma hierarquia mais elevada, chamada de hierarquia solar. Eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, que a gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa hierarquia solar. Claro que para a gente isso vai significar muito mais informação do que compreensão. Porque no final de contas, para nós, o mais importante é a gente compreender o trabalho da nossa hierarquia. Então, nós vamos colocar num contexto mais amplo a nossa hierarquia em relação à hierarquia solar, mas pensando numa grande corrente, se a gente tiver construir um elo com quem está mais próximo da gente, que é a hierarquia planetária, naturalmente a gente vai estar conectado também com a hierarquia solar, cada um no seu plano e na sua esfera de atuação. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma tela, só mais ilustrativa mesmo, para a gente. Só mais um minutinho que meu arquivo está abrindo. Pronto. Ah, peraí, só um minuto. Me digam, por favor, se todos estão vendo. Sim? Sim. 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 Então, aqui, na verdade, como eu dizia, é mais uma questão da gente conhecer, é mais um conhecimento que a gente vai tentar depois relacionar, né? Então, a gente tem aqui, nesse ponto principal da hierarquia solar, aquilo que a gente chama de logos solar. É um nome esotérico para o que a gente pode pensar que é o centro do sistema solar, né? O centro espiritual do sistema solar, que não é o nosso Sol físico, mas está relacionado a ele. Logo abaixo dele, então, a gente tem uma hierarquia, uma constituição tríplice, né? Que a gente chama de a trindade solar ou os 3 logoi. Logoi é o plural de logos. Então, é aquele ditado antigo que está escrito no antigo comentário, que é um texto bastante esotérico e antigo, que 1 vira 3 e o 3 vira 7. Então, o logo solar, ele se manifesta num primeiro momento como a trindade solar, que é composta por... Nossa, acho que alguém riscou a tela aqui, sem querer.
ela se manifesta num primeiro momento como a trindade solar, que são os 3 aspectos da divindade. O aspecto vontade, o aspecto amor-sabedoria e o aspecto inteligência ativa. E aí, desses 3, se manifesta em 7, que são os 7 raios. Nesse esquema, cada um dos planetas sagrados, os 7 planetas sagrados, ele vai funcionar como um centro de distribuição desses 7 raios. Então, antes de chegar na nossa hierarquia planetária, os 7 raios se expressam através do logo solar, através dessa trindade solar, ou 3 logoi, e aí, a partir da trindade solar, eles se manifestam para os 7 planetas sagrados. E os 7 planetas sagrados são quem irradiam os 7 raios para a nossa hierarquia planetária. Assim, esses 7 raios adentram ao nosso sistema, que tem uma réplica, como se fosse uma réplica dessa estrutura solar, como está dito no texto. Então, o senhor Sanat Kumara, ou em outros livros ele pode ser conhecido como Melquisedeque, ou o ancião das idades, ou o senhor do mundo, ele representa o papel do logos planetário. Assim como há o logos solar, ele é o logos planetário. Logo abaixo dele são chamados de os 3 Kumaras, ou 3 Budas de atividade. Então, a energia espiritual se expressa a partir do ponto central planetário, Sanat Kumara, para esses 3 Kumaras, e desses 3 para os 7 raios. E aí a gente vai observar que num primeiro momento, representando o primeiro raio, a gente tem uma linha de expressão, que é o Manu. O Manu a gente vai ver que ele é conhecido como aquele que é o senhor das raças, né? A cada raça que se manifesta no planeta se manifesta também o Manu, é aquele que está ligado diretamente ao plano. Ele está relacionado, aí a gente tem um dos mais antigos mestres da hierarquia, que ele é chamado de Mestre Júpiter, mas a gente não tem grandes informações sobre ele, a não ser que ele é um dos mestres mais antigos. E na linha de radiação, o Mestre M, né, como representante mor do primeiro raio de Deus. Aí, no segundo aspecto, a gente tem o Bodhisattva, ou o Cristo. Tem aqui, logo abaixo dele, em estreita cooperação, um mestre que o tibetano não deu o nome. Ele simplesmente nomeou de um mestre europeu, que a gente também não tem muita informação sobre ele. Aí o mestre KH, que é um mestre chamado também de Kuthumi, ou Kutumi, que é o representante máximo do segundo raio. E a gente tem aqui o mestre DK, que é o nosso conhecido como tibetano, que trabalha em íntima cooperação com o mestre KH. Óbvio que, dentro dessa estrutura, há vários outros seres, há vários outros mestres, porém, o tibetano, no seu livro Iniciação Humana e Solar, trouxe para nós essa manifestação da hierarquia. No terceiro aspecto, o aspecto chamado de inteligência ativa, e a gente vai entender um pouquinho melhor por que significa, por que esse nome, né, de inteligência ativa. Tem o Mahashohan, ou chamado de o Senhor das Civilizações, porque ele está estreitamente ligado com tudo que se manifesta dentro da cultura e civilização de cada raça, de cada ciclo. Então, o primeiro raio, o Manu, ele vem para auxiliar na implantação do plano. O segundo raio vem para trabalhar com a consciência. E o terceiro raio trabalha com o aspecto forma. Tanto é que do terceiro se expande para o quarto, quinto, sexto e sétimos raios, que compõem todo o plano de desenvolvimento de uma determinada raça, de uma determinada era e de uma determinada civilização, conforme é o plano da hierarquia. Então, esse é um esquema que está no livro Iniciação Humana e Solar, do mestre tibetano, e eu trouxe aqui para vocês só para ilustrar um pouquinho essa fala de quando o tibetano diz que a hierarquia é uma cópia ou um modelo, um reflexo da hierarquia solar. Então, a gente entende que
do mesmo jeito que a estrutura da hierarquia solar se manifesta também a hierarquia planetária. E é importante a gente lembrar que o cargo, né, daquele responsável pelo raio é Chohan ou Koan, dependendo da literatura. E esses são seres que passaram, no mínimo, pela sexta iniciação. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso depois. Mas é importante a gente reconhecer que dentro do esquema da hierarquia planetária, esses são os senhores da luz, né? São eles que são os responsáveis pelo trabalho de cada ashram, de cada um dos 7 raios. E a gente vê que num esquema solar mais elevado, quem são os responsáveis pela irradiação dos raios são os planetas. E cada planeta está relacionado, então, é como se cada planeta também fosse um chakra dentro desse corpo que a gente chama de sistema solar. Do mesmo jeito que a gente vai ver depois que cada centro também corresponde a um chakra dentro do nosso esquema da hierarquia planetária em comunhão com a humanidade. Tudo bem até aqui? Sim. Tá bom, então vamos voltar para o nosso texto. Só fiz esse parêntese para não ficar tão abstrato, né? Para a gente conseguir entender. Então, quando o tibetano diz, nossa hierarquia é uma réplica em miniatura da síntese maior daquelas entidades autoconscientes que manejam, controlam e se manifestam através do Sol e dos 7 planetas sagrados. Deixa eu ver que tem alguém no chat aqui. Tudo bem, mas é difícil. É um pouco complicado, né, Ti? Depois a gente vai se acostumando e, no fim das contas, é aquilo que eu dizia, né? O mais importante é a gente cooperar com a nossa hierarquia e o seu plano de desenvolvimento. Naturalmente, né, o elo acima de mim que me conecta com todo o restante da corrente. Então, se eu conseguir cooperar com a hierarquia planetária, naturalmente eu estou cooperando com a hierarquia sistêmica, solar, né? Com essa coisa tão grandiosa, né? Que é a nossa hierarquia solar. Bom, o terceiro ponto, então, que essa hierarquia de forças tem 4 linhas proeminentes de trabalho. Então, a gente entendeu um pouquinho quem que é a hierarquia, né? Qual é a sua missão principal. E agora a gente vai entender um pouquinho. Percebe como até nesse parágrafo a gente consegue identificar o primeiro, o segundo e o terceiro raios? Olha como é o tibetano, né? Então, o primeiro, sintético. Qual que é o propósito da hierarquia? Promover a evolução planetária. No segundo, ele já dá uma pincelada, ele já faz uma associação que vai, através dessa observação, inspirar a nossa intuição, porque realmente é muito difícil compreender no primeiro momento. Então, muitas vezes, a intenção do tibetano é, através da nossa mente concreta, inspirar a nossa mente abstrata, que é o aspecto do segundo raio, já trazer um pouquinho de consciência. E aí, no terceiro aspecto, no terceiro parágrafo, ele explica direitinho, aqui em pormenores, quais são as principais tarefas da hierarquia, né? As suas linhas de trabalho. Então, primeiro, desenvolver a autoconsciência em todos os seres. Desenvolver a consciência nos 3 reinos inferiores. Transmitir a vontade do Logos planetário e dar um exemplo à humanidade. Então, desenvolver a autoconsciência em todos os seres. Aí talvez a gente pudesse se perguntar, são todos os seres viventes ou são em todos os seres humanos? O tibetano gosta às vezes de deixar algumas pistas para nossa reflexão. Naturalmente, a gente vai ver aqui que no tópico B é desenvolver a consciência nos 3 reinos inferiores. Então, essa primeira frase, esse ponto A, ele pode estar aplicado a todos os reinos. Por isso que ele não especificou como seres humanos, e sim a todos os seres. Por outro lado, o que é típico do humano é a autoconsciência. A gente vai ver um pouquinho mais para baixo que os 3 reinos, eles ainda não são capazes de desenvolver autoconsciência.
eles vão trabalhar a consciência em níveis mais rudimentares. Então, ao mesmo tempo que o trabalho da hierarquia é desenvolver a consciência em todos os seres, a autoconsciência é uma característica, é um passo a ser conseguido no reino humano. Depois, transmitir a vontade do Logos planetário, a gente vai ver como que essa transmissão ocorre. E o último parágrafo, que é bastante inspirador, não sei se todos leram o texto, mas é talvez um dos mais belos textos do tibetano, na minha humilde opinião, que ele explica um pouquinho sobre como a hierarquia dá o seu exemplo à humanidade. Tudo bem até aqui? Podemos seguir aqui na nossa reflexão? Sim? Sim, Sim. para mim sim. Perfeito. Obrigado. É que eu não estou enxergando vocês, que a tela está compartilhada. Então eu preciso de um retorno, por favor, do som. Então, suas 4 principais linhas de trabalho. A primeira, a hierarquia procura proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento da autoconsciência em todos os seres. Isso ela produz principalmente no ser humano, através do seu trabalho inicial de combinar os 3 aspectos superiores do espírito com os 4 inferiores. Nossa, Paulo, mas o que é isso? Né? Os 3 aspectos superiores do espírito são aquilo que a gente encontra no ensinamento esotérico sob o nome de tríade espiritual. Então, ela é como se fosse um triângulo que vai reunir Atma, Budi e Manas. Então, esses 3 corpos mais elevados, né, que já são extracorpóreos, transpessoais, já transcendem a vida nos 3 mundos, eles constituem aquilo que é chamado de tríade espiritual. Então, o trabalho da hierarquia é combinar no ser humano, inspirar em nós humanos, a conexão entre a tríade espiritual e os 4 inferiores. Os 4 inferiores, na verdade, são os nossos corpos materiais: físico, etérico, emocional e mental. E como é que ela faz isso? Qual que é o método que ela utiliza? Através do exemplo que ela dá de serviço, sacrifício e renúncia. E através dos constantes fluxos de luz, entendido ocultistamente, que emanam dela. Então, o que é importante a gente lembrar de novo aqui? Né? Ao manter a união entre seus corpos, a sua tríade espiritual e a sua personalidade, a hierarquia inspira a humanidade. Então, um mestre de luz ou um grande iniciado é alguém que tem essa conexão, né? Um mestre de sabedoria, naturalmente, né, à medida em que o ser passa pela 4ª grande iniciação, que é aquela chamada iniciação da renúncia, né, ele se torna um arhat, segundo os termos budistas e das antigas escrituras orientais. Esse ser é um ser liberto, é um ser que já se libertou da roda do samsara. Ele não precisa mais encarnar. Naturalmente, ele não trabalha mais nos 3 planos. Porém, a gente sabe que todos esses seres que, em alguma medida, escolhem por renúncia e sacrifício e por serviço à humanidade, como estão citadas as palavras aqui no texto, cooperar conosco, eles vão ser a própria expressão dessa ligação, porque eles estão conectados à tríade espiritual, a Atma representando o primeiro aspecto, a Budi, a intuição, representando o segundo aspecto, e a Manas, né, a mente abstrata, o 7º subnível do plano mental, representando a mente abstrata, o terceiro aspecto. E, à medida em que eles se expressam, que eles se voluntariam para nos auxiliar, eles estão também trabalhando nos 3 reinos da matéria. Então, percebem, um próprio mestre de sabedoria, um iniciado da hierarquia, ele é a própria expressão daquilo que ele busca inspirar em nós, da ligação entre os 3 maiores do espírito com os 4 inferiores.
E, naturalmente, quando a gente entende aqui sacrifício, renúncia, talvez a nossa bagagem pisciana venha, talvez, nos trazer uma ideia de sofrimento ou uma ideia de algo ruim. Pelo contrário, né? É uma atuação jubilosa, alegre desses seres, porque eles estão sacrificando a sua própria evolução em amor a nós. Então, o que a gente poderia talvez entender como sacrifício em um aspecto ruim, para eles é algo muito mais abrangente. Então, não é um sacrifício, é uma alegria jubilosa de poder contribuir. Da mesma forma que em alguns momentos da nossa evolução, a gente vai ter que sacrificar o menor em função do maior. Isso é assim sempre, né? À medida em que a gente progride. Só que não é um sacrifício como algo ruim, pelo contrário, né? É uma renúncia para algo maior, para que uma vida mais ampla, mais abundante, mais rica em todos os seus sentidos, possa se expressar. Mais amorosa, mais sábia e mais inclusiva. Entra-se nesse reino através do pleno desenvolvimento e controle do quinto princípio da mente e de sua transmutação em sabedoria. O quinto princípio da mente, pessoal, é que humanas é o quinto plano, se a gente contar de cima para baixo. Então, a gente tem Adi, depois a gente tem Anupadaka, ou monádico, aí a gente tem Atma, a gente tem Buddhi e a gente tem Manas. Então, é o pleno desenvolvimento de Manas e o controle desse quinto princípio manásico da mente e da sua transmutação em sabedoria, que é literalmente a inteligência aplicada a todos os estados pela utilização plenamente consciente da faculdade do amor discriminativo. Aí o tibetano usa algumas palavras que são interessantes, mas a gente vai destrinchar um pouquinho para ficar mais fácil para todo mundo. Existem dentro do meio espiritual, espiritualista, muitas correntes de pensamento que dizem que a gente precisa não dar lugar à mente, que a gente precisa, que a mente é inimiga do real e tudo mais. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Mas, na verdade, pessoal, essa é uma grande ilusão que a gente precisa se esforçar como discípulos da hierarquia para combater esse glamour, né? Essa ilusão mesmo. Porque, no final de contas, só é possível atingir acho que o Thiago tinha caído aqui. Só é possível atingir a mente intuitiva ou a verdadeira intuição através do desenvolvimento da mente. Percebe que a evolução, ela se trata de uma experiência material? Enquanto a alma não experienciar em absoluto o quinto plano ou o plano da mente, ela não vai acessar os outros planos mais sutis, porque não foi ainda completada a sua experiência nesse plano. Da mesma forma que, quando a gente observa pessoas que ainda estão mais no aspecto sensorial ou mais no aspecto emocional, claro que a nossa intenção é sempre inspirar, né? Inspirar o desenvolvimento da luz, inspirar a alma, mas é muito importante que a gente compreenda que a evolução não dá saltos e não tem por que ela dar saltos. A evolução da alma é a experiência em cada plano e em cada subplano. Algumas vezes isso ocorre de forma mais rápida e sintética, outras mais lenta, dependendo de como o ser está relacionado com o seu desenvolvimento e com cada um dos seus planos. Mas é importante a gente pensar que não tem como a gente dar um salto. Não faz o menor sentido, pensando em evolução, que a gente não desenvolva primeiro a mente para depois começar o desenvolvimento da intuição. Assim, o nosso momento, o nosso papel a desempenhar agora é desenvolver de tal modo a nossa mente, em todas as suas faculdades, de modo que ela faça a ligação com a mente abstrata. Isso é a construção montacarana. É a gente desenvolver a nossa mente concreta através de estudo, reflexão, né? Conscientização, concentração. E aí, então, ao desenvolver plenamente essa mente e cultivando, claro, nela
uma sensibilidade, uma responsividade à mente concreta, à mente abstrata, perdão, à alma que habita, né? A alma é uma consciência, mas ela habita os níveis abstratos da mente. Assim, é apenas com o desenvolvimento pleno da mente que é possível, então, dentro da construção do Antakarana, a gente começar um desenvolvimento ainda mais amplo e ainda mais abrangente, que é o desenvolvimento da mente abstrata. E o início aí da consciência intuitiva. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É importante a gente pensar, né? Quando a hierarquia, eu até fiz uma anotação aqui, porque um dos papéis da hierarquia é estimular a autoconsciência em todos os seres, como o tibetano diz aqui. Ser autoconsciente é expressar, em alguma medida, a vontade, a intuição e a luz na matéria. Ou seja, a gente se torna autoconsciente à medida em que a gente vai fazendo essa ligação entre os 3 maiores e os 4 menores. Percebe como nós somos esse elo? A nossa presente encarnação é uma tremenda oportunidade de desenvolver a autoconsciência, de trazer os 3 maiores aqui nos 4 menores. Sempre bom a gente pensar nisso, né? Eu anotei aqui também que a expressão alegre, jubilosa e a plena liberdade é de servir, renunciar e sacrificar o pequeno eu pela amplitude de consciência e pela abrangência no olhar. A mente deve ser uma mediadora. Ela tem uma utilização espiritual. Ela é a ponte, é o Antakarana, o caminho que conduz do reino humano ao reino espiritual ou ao quinto reino. E isso se dá naquilo que a gente chama de o caminho da iniciação. Quando o ser humano passa pela primeira grande iniciação, ele está dando o primeiro passo nesse quinto reino, o reino das almas. E aí, à medida em que ele vai cada vez mais expressando os 3 maiores nos 4 menores, ele vai trilhando esse caminho chamado de caminho da iniciação, que termina quando ele completa, né, a quinta grande iniciação, e ele, na verdade, com a quarta grande iniciação, o Arhat, ele já não está mais atuando nos três planos inferiores. Né? A atuação dele já se dá no plano búdico. E daí para cima, né? Uau. Tudo bem até aqui então, pessoal? Ô, Paulo. Oi, querido. Quando ele fala no finalzinho que a inteligência aplicada a todos os estados pela utilização plenamente consciente da faculdade do amor discriminativo. Esse amor discriminativo, acho que a gente viu ele no texto do serviço, né? Mas o que seria a faculdade do amor discriminativo? Então, a capacidade de usar esse amor, é isso? Sim, a inteligência aplicada a todos os estados é aquilo que eu falava, da gente ter uma mente que absolutamente desenvolvida. Né? O nosso papel é desenvolver essa mente pela utilização plenamente consciente, ou seja, né, é trazer a consciência à mente para desenvolver essa faculdade do amor discriminativo. Então, é esse amor que é o amor da alma. A partir do pleno desenvolvimento da mente, a gente constrói a relação da mente com a alma. Que a alma é, no fim das contas, né, a alma é a síntese do segundo raio. Ela é amor, ela é sabedoria, ela é intuição. Então, é a partir do pleno desenvolvimento da mente que é possível acessar a alma, que é possível acessar e expressar de verdade o segundo aspecto da divindade, que é o aspecto consciência, o aspecto amor, o aspecto intuição, o aspecto sabedoria. Então, o caminho para o amor é a mente. Legal. E, naturalmente, não é um amor emocional, por isso que é um amor discriminativo.
Podemos seguir? Por mim, pode. Sim. Pode sim. Sim. Obrigado. Como é bem conhecido... perdão. Desenvolver a consciência nos 3 reinos inferiores. Como é bem conhecido, os 5 reinos da natureza no arco evolutivo podem ser definidos como segue: mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. Todos esses reinos corporificam algum tipo de consciência. E é o trabalho da hierarquia desenvolver esses tipos até a perfeição, através do ajuste do karma, por intermédio da força e ao prover as corretas condições. Então, claro, primeiro, a hierarquia sempre vai ter como principal trabalho prover as corretas condições. Então, o que é isso? É a mesma coisa que a gente pensar que o desenvolvimento da consciência é uma semente. Então, o trabalho todo da hierarquia, o que a gente chama de a meditação incessante da alma, a meditação incessante da alma grupal, a meditação incessante da hierarquia, é justamente esse estado de profunda reflexão, que não é uma reflexão que se extrai do plano, né? Pelo contrário, é uma reflexão profunda, ao mesmo tempo aplicável às condições. Então, a hierarquia, o tempo todo, ela está nessa observação da humanidade, claro que através do ajuste do karma, então do karma de cada indivíduo, de cada reino, do karma da humanidade e dos reinos inferiores também, a partir desse ajuste do karma, né, por intermédio da sua força e ao prover as corretas condições. Então, a hierarquia ela vai se ocupando de prover o melhor solo para essa semente, a melhor temperatura, a melhor quantidade de água, para que essa semente da consciência floresça em nós, seres humanos, e nos reinos inferiores. Se não fosse assim, com certeza a nossa evolução seria muito mais lenta. Então, a hierarquia, ela trabalha o tempo todo mesmo, observando e respeitando a lei do karma, mas, ao mesmo tempo, adequando e oportunizando condições para que, através da lei do karma, aqueles indivíduos, nós, no caso, e toda a humanidade, sejamos inspirados corretamente, né, da melhor forma possível no desenvolvimento da consciência. Então, se a gente, às vezes, só não obstruísse o caminho da hierarquia, já seria de bom tamanho, né? Se a gente conseguisse cultivar esse espaço de silêncio, esse espaço interno, e só deixar que as coisas acontecessem, né? E claro que para isso há uma enorme renúncia, não é um trabalho passivo, né? É o não deixar a personalidade tomar conta. Mas, se a gente tiver que resumir brevemente, como disse aqui o tibetano, a hierarquia faz isso o tempo todo. Pro reino humano, mas também nos chamados reinos inferiores. E isso é o mesmo que a gente chama, quando a gente fala da meditação incessante da alma grupal, é a mesma coisa. Numa escala menor, obviamente, mas o trabalho da alma grupal é o tempo todo prover condições para nós, enquanto grupo, para inspirar a nossa consciência grupal. E é o mesmo trabalho que a alma de cada um de nós faz. Ela está ali o tempo todo manejando o nosso karma e procurando inspirar na nossa mente e também no nosso emocional e também no nosso etérico, mas principalmente na mente, o seu plano. Qual é o próximo passo dentro da nossa jornada evolutiva? Assim, no reino mineral, o trabalho da hierarquia é dirigido ao desenvolvimento da atividade discriminativa e seletiva. Mas o que é isso, Paulo? Como é que a gente entende isso no reino mineral? Bom, a ciência já demonstrou para a gente que na menor partícula da matéria, até então, né, hoje em dia existem partículas menores, mas na menor partícula da matéria, que é o átomo, existe uma atividade. Os elétrons não estão parados.
eles estão ali orbitando no núcleo, certo? Todo mundo tem essa consciência? Ou seja, o reino mineral e tudo que é material, ele tem uma atividade, né? Por isso que a gente chama de terceiro aspecto, o terceiro raio de inteligência ativa. É o raio de expressão material. Enquanto o primeiro raio está mais ligado com a mônada, com o propósito, o segundo raio está mais ligado com a alma, com a consciência, e o terceiro raio é a manifestação, é a expressão da inteligência ativa, que caracteriza o mundo material. Então, na matéria existe atividade. Isso inclui, claro, o reino mineral. Se inclui o átomo, que é a menor partícula, porque não incluiria os minerais. Então, o que é, Paulo, essa atividade? Já que tudo tem atividade, o que é uma atividade discriminativa e seletiva? Quando esses elétrons estão orbitando ao redor do núcleo, meio que inconscientemente, isso é uma atividade desordenada, certo? Não é uma atividade discriminativa. Ela está simplesmente em atividade. Quando esses elétrons começam a se unificar, quando esses átomos passam a se unificar, percebe que já é uma atividade seletiva? Dentre as milhões de possibilidades que teriam, já existe uma. E se começa uma tendência dentro dessa seletividade, percebe que isso já é um movimento consciente? Talvez a gente ainda seja um pouco abstrato para a gente entender isso. Mas é isso que é a atividade discriminativa e seletiva no reino mineral. Quando esses átomos começam a se conectar para uma finalidade. E é isso que faz cada elemento, cada minério ser diferente um do outro e ter aí a sua expressão. Então a gente pode dizer que o primeiro reino, chamado de reino mineral, ele tem uma profunda conexão com o terceiro aspecto, que é o aspecto da atividade inteligente. Claro que no reino mineral é um rudimento, não é uma atividade inteligente ainda. A gente vai ver isso no ser humano, né? Nem nos animais ainda isso não está desenvolvido tão bem. No ser humano é possível, através do desenvolvimento tal da atividade que se transforma em luz. Mas é importante a gente compreender que no reino mineral é um rudimento do terceiro aspecto, que é a atividade inteligente. Então a hierarquia ela vai inspirar que cada vez mais essa atividade mineral seja discriminativa, seja seletiva. Claro até aqui? Mais ou menos. Sim. O que não está claro para você, Maria? Não sei, não consigo captar isso no reino mineral. A organização, sim, mas qual o significado disso? A nível de evolução ou a nível de um trabalho da hierarquia, eu não... O trabalho da hierarquia é como eu dizia aqui, né? É inspirar que cada vez mais essa atividade seja discriminativa e seletiva. Que cada vez mais o reino mineral vá se aperfeiçoando dentro do desenvolvimento das suas características que são naturais. Ele é, em alguma medida, uma expressão dessa atividade do terceiro raio, que é a própria manifestação. Então, todos eles, todo o reino mineral já tem em alguma medida isso, já desenvolveu em alguma medida isso, né? Eu vou ler esse pedacinho, talvez fique um pouco mais claro. O Paulo, os cristais estão no reino mineral? Sim, estão. Então aí já tem uma coisa mais evoluída, né? Sim, bem mais, bem mais. Deixa eu só terminar aqui, pera um pouquinho só. Como eu dizia, né, uma característica de toda matéria é a atividade de algum tipo. E no momento em que essa atividade é dirigida para a construção de formas, mesmo do tipo mais elementar, a faculdade discriminativa se manifesta. Isso é reconhecido pelos cientistas em toda parte.
e nesse reconhecimento eles se aproximam das descobertas da sabedoria divina. Então, à medida em que um próprio elemento, um próprio mineral, ele já existe no nosso planeta, ele já significa que esse reino mineral está tendo essa atividade discriminativa e seletiva. Toda forma já é uma união desses átomos para um determinado propósito, para uma determinada expressão inteligente. E à medida, então, que esses minerais vão se refinando, que as suas formas vão evoluindo, esse é o desenvolvimento de consciência desse reino. Gui, você ia falar alguma coisa? Eu vou pegar o meu carregador enquanto isso. Não, eu ia só completar o que você está falando, mas que ele já completou aqui, Uhum. que, por exemplo, a gente tinha o máximo, em termos do aproveitamento mineral, o ferro, né? No começo, o cobre, no outro. Né? De repente, a gente hoje já foi para o silício, né? Que é a base, e agora o nióbio e outros minerais cada vez mais nobres, cada vez mais raros também, que fazem parte da inteligência artificial, que faz parte do desenvolvimento humano nesse momento. Quer dizer, esse refinamento não é só dele em si, mas é também dele na relação com a gente, né? Quer dizer, a gente não tinha nada para fazer com o nióbio, agora ele é importantíssimo, né? Assim como o urânio, por exemplo, que traz a energia atômica, percebe? O quanto de potência existe nesse mineral e como ele está relacionado com outros planos de energia dentro do reino humano, do reino mineral, por exemplo, os minerais que são radioativos, eles têm uma potência muito maior, uma relação com os subplanos, pensando nos 7 planos e nos 7 subplanos, com os 3 subplanos mais elevados de cada plano. É verdade. Não, e dentro da... Oi, Fátima. Pode falar, Fátima. Pode falar. Eu acho que o Gui ia complementar, né, Gui? Não, eu só fiquei pensando que a gente está trabalhando num projeto aí de dessalinização da água. E aí eu estava olhando a lista de minerais que tem na água e de como isso é importante para o nosso organismo, né? O selênio, manganês, magnésio, etc. Então, também essa interação do mineral com o nosso corpo animal, ou com o nosso corpo humano, né? É também parte desse desenvolvimento, ou seja, a gente não tinha essa consciência antes, né? Ou talvez os alquimistas tivessem, sei lá, mas agora isso está sendo recuperado de forma bem contundente, né? Quer dizer, tem essa relação do nosso mineral, que está dentro da gente, né? Perfeito, perfeito. Era exatamente isso que eu ia falar, dessa inter-relação, interdependência entre os reinos, né? Então, quando a gente vai tomando consciência dessa interdependência, inter-relação, como o Guia colocou, né? Porque nós também somos compostos, né, de minerais e tudo, né? Então, eu acho que essa autoconsciência, nesse sentido, ela é quase como uma integração, né? Uma percepção dessa integração de inter-relação, interdependência entre os reinos, né? Então, era isso mesmo que o Gui falou, que eu estava pensando. Obrigada, Gui. Obrigada, Paulinho. Que isso. Eu vou fazer uma colocação depois, Paulo, mas quando você terminar o reino animal, sobre isso que a Fátima acabou de falar também, só para lembrar. Tá, quer esperar depois, então? Eu prefiro depois. Tá. Continuando, então, no reino vegetal, há essa faculdade de discriminação, ou seja, além da faculdade de discriminação, é acrescentada a de resposta à sensação. E vê-se uma condição rudimentar do segundo aspecto da divindade. Tal como no reino mineral, se faz sentir um reflexo semelhante do terceiro aspecto. Então, o reino vegetal ele tem uma ligação, embora ainda rudimentar, com o segundo aspecto, que é o aspecto consciência, o aspecto alma, o aspecto sensibilidade. E isso fica muito claro quando a gente reconhece que numa plantinha, né, no reino vegetal, existe uma sensibilidade à luz.
Se a gente colocar uma plantinha em um determinado lugar, ela naturalmente se volta para a luz. As suas raízes, elas são sensíveis à água que está no solo, elas caminham em direção à água, elas caminham em direção aos nutrientes. Então, existe já, embora bastante rudimentar, um instrumento de resposta. É isso que a alma faz. A alma relaciona, né? A gente diz que o pai é a mônada e o espírito. E a mãe é a matéria. E quem faz a relação entre eles é a consciência, é a alma. Então, o segundo aspecto é o aspecto consciência, é o aspecto amor, é o aspecto relação. E a gente percebe que essa relação se dá no reino vegetal através da sensibilidade. Bem interessante. Então, do mesmo jeito que o animal tem relação, o mineral, perdão, tem relação com o terceiro raio, o reino vegetal tem relação com o segundo raio. Legal. Muito legal, né? E aí, no reino animal, essa atividade e essa sensibilidade rudimentares são aumentadas. E encontram-se sintomas, se isso puder ser expresso tão inadequadamente, do primeiro aspecto ou vontade e propósito embrionários. Como é que vai se manifestar esse primeiro aspecto? Podemos chamá-lo de instinto hereditário, mas se manifesta de fato como propósito na natureza. Então, esse instinto hereditário dos animais é o que faz com que eles mantenham certos padrões. Olha que interessante, né? Então, a gente não sabe por que a tartaruga vai sempre naquele mesmo lugar para desovar. Por que os gansos nunca fizeram aquela viagem, mas eles sabem para onde que eles têm que ir. É esse instinto hereditário que eles têm, que é feito através de programações dentro do seu próprio sistema nervoso, que é chamado de instinto hereditário e se manifesta, claro, com o primeiro raio, porque é um propósito, é um direcionamento. E isso é o que eu mandei uma vez no grupo uma apresentação sobre vontade que eu fiz, baseada no livro do Piero Ferrucci, O que Podemos Vir a Ser. E ele faz essa relação de uma forma muito bonita. Na verdade, ele pega um estudo de uma neurocientista francesa, onde ela vai explicando que no animal, inseto, réptil, anfíbio principalmente, quase eles não saem dessa programação neural e nervosa, né? Instintiva. Aí, à medida em que nas aves e nos animais, quando esse instinto por sobrevivência, alimentação e reprodução não está ativo, é possível alguma capacidade de escolher. E aí, no ser humano, que estamos mais livres desse instinto, que ele chama aqui de hereditário, aí percebe como a nossa capacidade de escolha é algo natural? O desenvolvimento da vontade, de fato, é possível, então, em nós? Que nos nossos irmãos animais é um rudimento. Nos insetos, répteis, anfíbios, peixes, isso quase não existe. Aí nas aves e nos mamíferos começa a se expressar em momentos em que o instinto não toma conta, e aí em nós está a capacidade de expressão do primeiro aspecto, da vontade. Então olha que bonito, né? Nós temos em nós a síntese dos três aspectos. A nossa alma representa essa síntese, e através da nossa tríplice personalidade é possível a real expressão da inteligência ativa, que começou lá como uma atividade discriminativa nos minerais. É possível que a gente tenha uma atividade inteligente. É possível que a gente tenha a sensibilidade da alma, a intuição, o amor como relação, e é possível que a gente tenha o desenvolvimento da vontade. Percebe que quando a gente faz na nossa meditação
um alinhamento com a nossa alma. Eu tenho dito nos últimos meses que é importante a gente começar a entender essas 3 qualidades não como algo abstrato, mas sim como consequências naturais da evolução. É por conta disso. Não é algo impossível, não é algo que utópico ou na nossa consciência mística, algo a ser alcançado. Percebe que é a expressão natural do desenvolvimento? É natural do desenvolvimento da mente que ela se torne iluminada? É natural que através das relações nós amemos? É natural que através do desenvolvimento do instinto a vontade se expresse? Então, Paulo, eu acho que o que você falou é perfeito, porque só vou complementar com o que eu estava pensando lá atrás no mineral, que você tem no reino vegetal essa sensibilidade que você falou, ela não é só de uma planta em si, mas é do reino como um todo, ou seja, da comunidade vegetal num dado espaço e tempo. As florestas, por exemplo, têm uma comunicação via a sua raiz, inclusive por intermédio de fungos e outras coisas, que uma árvore do começo da floresta se comunica com uma árvore do fim da floresta, né? Por exemplo, se tiver uma situação de pouca chuva e começar a chover no comecinho lá da floresta, a primeira árvore, as primeiras árvores do começo começam uma comunicação via as raízes, e as folhas das árvores dali para frente elas vão se fechando para captar o máximo possível de água. Quer dizer, essa comunicação já é um exacerbamento da função de sensibilidade, né? E mais que isso também, o nosso reconhecimento de que isso acontece. A gente não sabia disso antes, talvez intuísse, mas não sabia. E no reino animal também, tem uma dupla de canadenses, várias experiências, vou só citar essa, que pegaram um chimpanzé para ensinar alguma coisa rudimentar de linguagem, né? E ficaram anos ensinando, né? A maçã, a outra coisa e tal. Um dia, o chimpanzé, ou o bonobo, não lembro qual era, mas ele pegou e misturou a maçã, né, que era o objeto, com água, né? E aí eles acabaram descobrindo que o que o macaco queria, né, era melancia. Ele construiu um conceito, né, de maçã vermelha, talvez, com água, melancia, e é o que ele queria. Então, assim, aí a gente entra na questão, que eu estava vendo outro dia um vídeo sobre os veganos, né, que a principal questão vegana não é do alimento, que também é vegetariano, e também de uma série de outras preocupações dietéticas, né, mas é de ética, né? É uma questão mais ética mesmo, né? De como é que é a nossa relação com esse reino, que está mudando, né? Eu mesmo, por exemplo, já não como carne faz um bom tempo e não me fez nenhuma falta. E isso começou espontaneamente, mas aí eu, em conversa com meu filho, que não é vegano, mas não come carne, a não ser peixe, às vezes, sushi, essas coisas. Mas, assim, você começa a reconhecer, na medida que você para, essa ética na relação com o animal, e isso está sendo altamente estimulado pela própria internet, né? Sim. Então, eu acho que essa evolução que você citou aí se dá em todos os níveis e na interação dos níveis mesmo. É isso que eu ia falar com relação ao que a Fátima tinha comentado, né? É muito interessante, pensando no reino vegetal, que, por exemplo, a própria, indo para um ramo que eu gosto muito, que é a aromaterapia, a própria produção do óleo essencial, ela é uma expressão da relação, do segundo raio. Porque é como aquela planta se relaciona com o meio. Então, ela vai usar um óleo essencial para se proteger, para proteger a semente, né? É muito interessante. E a ciência mostra para a gente um fenômeno que eu gosto muito, que se chama crescimento gentil. As árvores que são da mesma espécie, quando elas estão plantadas uma ao lado da outra, você pode observar, elas não se cruzam em suas folhas, em cima, na copa. Elas respeitam a limitação uma da outra, né? Que é o que os cientistas chamam de crescimento gentil.
É muito bonito. Você vê que existe uma comunicação, né? Claro que no nosso reino isso é infinitamente potencializado, mas é muito bonito a gente olhar para os outros reinos e a gente reconhecer, né, o desenvolvimento, a vida se desenvolvendo neles também. Mas aí, Paulo, a questão do livre-arbítrio, no caso da gente, não é o que, por exemplo, se existe esse equilíbrio tão perfeito no reino mineral, no vegetal e até no animal, em alguma dada medida, não é a gente que desequilibra nas escolhas que faz essa potencialidade do mais evoluído, do mais aperfeiçoado? Eu penso que não. Eu penso que é também um processo do desenvolvimento pleno do segundo aspecto, é um processo de desenvolvimento pleno da vontade, é um processo pleno do desenvolvimento da inteligência ativa. Tá. Vamos ler esse trechinho, aí a gente encerra. Sem reflexão, eu acho que vale a pena só a gente ler, para a gente ficar com isso, porque senão a gente passou um pouco do nosso horário. Helena Blavatsky afirmou sabiamente que o ser humano é um macrocosmo para os 3 reinos inferiores, pois nele, essas 3 linhas de desenvolvimento estão, nele a gente, né, seres humanos, estão sintetizadas e chegam à sua plena fruição. Ele é, o ser humano, em verdade de fato, inteligência manifestada ativamente e maravilhosamente. Ele é amor e sabedoria incipientes, mesmo que por enquanto sejam apenas o objetivo do seu empenho. E ele tem aquela vontade embrionária, dinâmica e iniciadora que chegará a um maior desenvolvimento depois que ele entrar no 5º reino. No 5º reino, o reino das almas, a consciência a ser desenvolvida é a grupal. E isso se expressa no pleno desabrochar da faculdade do amor-sabedoria, que é a das relações, né? O ser humano apenas repete, numa volta superior da espiral, o trabalho dos 3 reinos inferiores, pois no reino humano ele expressa o 3º aspecto de inteligência ativa. No 5º reino, em que se entra na primeira iniciação e que abrange todo o período em que o ser humano alcança as 5 primeiras iniciações e em que trabalha como um mestre, como parte da hierarquia, o aspecto do amor-sabedoria, ou o 2º, alcança a sua consumação. Então, no nosso pleno desenvolvimento humano, autoconsciente, a gente vai trabalhar naturalmente mais com o 3º aspecto, que é o aspecto de inteligência ativa, de trazer luz à mente. À medida em que a gente vai caminhando, se reconhecendo através da primeira grande iniciação, da primeira expansão de consciência, em que a gente de fato compreende que nós somos criados à imagem e semelhança da fonte criativa universal, aí começa a relação de verdade, né? Começa a expressão do 2º raio, a expressão da alma, do amor, sabedoria, da intuição, das relações e, naturalmente, da consciência grupal. E isso vai se dando em todo o caminho da iniciação. Aí, na 6ª e na 7ª iniciações, o primeiro aspecto, ou o de vontade, resplandece. E, de um mestre da compaixão e um senhor do amor, o adepto se torna algo mais. Ele entra numa consciência ainda mais elevada do que a grupal e se torna consciente de Deus. A grande vontade, ou o propósito do Logos, se torna a sua. E isso fica claramente para nós observado nas palavras do Cristo, né? O Cristo, quando da sua manifestação junto ao Mestre Jesus, o Cristo já tinha passado pela 6ª iniciação. E ele estava passando naquela encarnação de Jesus pela 7ª iniciação, assim como o discípulo Jesus estava passando para a 4ª. Então, naquele momento no monte em que ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua,
ele estava naquele exato momento passando pela 7ª grande iniciação. Ou seja, ele estava entrando numa consciência ainda mais elevada do que a grupal, que ele já dominava naturalmente. E estava se tornando consciente de Deus, da grande vontade ou o propósito do Logos. Se tornou, então, a sua vontade. A nutrição dos vários atributos da divindade, o cuidado da semente da autoconsciência em todos os seres, é o trabalho daquelas entidades que alcançaram a realização, os mestres de sabedoria, que entraram no 5º reino e que ali tomaram sua grande decisão, e aquela inconcebível renúncia que as conduz a permanecer no esquema planetário e assim cooperar com os planos do Logos planetário no plano físico. Ou seja, os grandes seres poderiam estar adiantando as suas evoluções e por uma inconcebível para nós, né? A gente ainda não consegue compreender a qualidade dessa renúncia. As conduz, né? Conduz esses grandes seres a permanecer no esquema planetário e assim cooperar conosco com o desenvolvimento da nossa consciência. Acho que tá bom por hoje, né? É um trabalho Sim. que a gente ainda não concebe, hein? Ainda é inconcebível para nós entender, conceber o que é o trabalho da hierarquia. Né? Mas estamos aí, né? Tentando cooperar com eles, tentando compreender e tentando nos ligar a esses grandes seres. Comentários, dúvidas, contribuições? Tem uma coincidência, Paulo, que eu estava traduzindo, fazendo um PowerPoint, porque eu esbarrei num arquivo que eu tinha guardado faz tempo, que chama Moria e Webinar. Né? E quer ver? Só mostrar para você, vai. Não sei se dá para ver aí. Quer compartilhar a sua tela? Não sei, você que sabe, eu acho que precisa. Eu tô. Ó, então, nesse ele é? Se você quiser. Como? Se você quiser, já Mas pode. será que dá para? Como é que faz? Compartilhar a tela? Isso. Share screen, seleciona o arquivo e clica em share. Tá, peraí. Sabe o que acontece, Paulo? Acho que não dá, que nem da outra vez, porque assim, no meu computador, eu não tenho tela. Eu me vejo vocês, mas eu uso mesmo o celular como se fosse a câmera. E como o arquivo não está no celular, né, acho que não dá para fazer. Mas só para mostrar que foi uma coisa interessante, que você estava... E ontem à noite eu estava... Você já traduziu para mim, me tirou um trabalho, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Que é aquele gráfico que você passou, né? E aí, eles falam dos triângulos sagrados e tudo, e tem uma hora que ele mostra isso aqui, Paulo, não sei se dá para ver aí. O Cristo... Espera aí, eu vou pôr direito aqui. É que eu tenho que olhar aqui, ó. Eu consigo ver o Cristo... Ah, tá. A Ursa Maior, as Pleiades e Gêmeos. Então, ele fala desse triângulo aí, que quando você está falando do Sol, né, do esquema solar, e aí eu te perguntar, essa Ursa Maior, o que ela tem a ver
com essa coisa, porque aqui, naquele gráfico, né, no hierarquia solar e planetária, ele fala do Logos. E aqui ele localiza o Logos no centro desse triângulo, que é as Pleiades, os Gêmeos e a Ursa Menor. Aí isso aí é uma outra conversa. Não tem a ver com o que a gente está vendo aqui agora. Tá bom. Não, tem a ver, mas não tem. Porque, na verdade, o Cristo é a expressão máxima do segundo raio. Né? E a gente sabe que o signo que melhor expressa o segundo raio é Gêmeos. E aí o trabalho do Cristo, ele é conectado com a constelação de Gêmeos, com a constelação da Ursa Maior e com as Pleiades. Mas é um trabalho específico, não entra muito nesse esquema da hierarquia solar que a gente viu aqui. Tá. É um trabalho mais específico dele. Tá legal. Bom, para mim tá ótimo. Mais alguém, pessoal? A gente vai reler esse trecho na semana que vem? Sim, esse final, né? Tá,